bom dia, meus manos. Tranquilo? Hoje eu queria falar sobre Ripley, nova série da Netflix, uma série que lançou semana passada, se eu não me engano, até o ponto que eu estou gravando esse vídeo. Eu queria fazer alguns comentários sobre esse achado da Netflix, essa produção que é ambiciosa e, além de ambiciosa, ela é corajosa nos tempos de hoje. É muito complicado você trazer uma série dessa para os tempos de hoje, principalmente como as coisas estão andando na indústria, mas é por isso mesmo que eu quero trazer ela aqui e por isso mesmo eu quero fazer uns comentários sobre Ripley da Netflix. Eu tava muito ansioso para assistir essa série, mas por já conhecer a história, por já conhecer o livro, né, o livro da Patricia Highsmith, O Talentoso Ripley, eu já imaginava que seria algo bom se eles seguissem mais ou menos o andar do livro, como seguiu muito no filme de 97. Mas agora adaptando para uma série, e para mim o grande nome que diferencia essa série das outras normais, e principalmente que diferencia do filme de 97, é o Steven Zaillian, o escritor, roteirista e diretor da série. Eu acho que é aí que tá o grande segredo dessa série, é o grande diferencial dessa série. O Zaillian, ele vem da escrita, ele vem do roteiro, ele vem de trabalhos grandiosos, eu posso dizer assim, como O Irlandês, por exemplo, trabalhou em Millennium, um roteiro finíssimo, também na boa série The Nights Off, que é uma boa série. Eu não sei se eu colocaria essa série junto com os grandiosos filmes que eu falei atrás, e nessa série é aula de roteiro, é quase perfeito, assim, é amarrado, é certinho, é redondo, com uma finesse que pouquíssimas pessoas têm. Mas o grande ponto de Ripley, o que eu quero realmente comentar aqui, é sobre a montagem de Ripley. Aí, gente, ela com certeza é a série mais bem montada que eu assisti esse ano, sem dúvidas nenhuma, porque eu acho que isso é de acordo com todos os montadores e editores de vídeo e de cinema que tem. O principal ponto de uma boa montagem, ela tem que ser invisível aos olhos de quem tá vendo. Invisível no que sentido? Quem tá assistindo não tem que perceber os cortes têm que ser algo invisível. Corte invisível não, mas tem que ser um corte despercebido. Você não pode ver que a cena foi cortada. E nessa série é sensacional, porque em muitos momentos a série fica questão de 5 minutos especificando em um certo assunto. São 5 minutos de Thomas Ripley arrumando alguma coisa, arrumando alguma besteira que ele fez, e como os cortes são bem feitos, como os cortes são de alta qualidade. Ou em outras cenas fica 5, 10 minutos em um diálogo só, e um diálogo que muitas vezes pode se tornar chato e entediante. Por meio da montagem ele não se torna, ainda mais pensando numa série onde cada episódio tem 1 hora e os diálogos são muito ralentados, os personagens falam com calma, os personagens falam pausadamente, eles dão ar pra montagem trabalhar em cima, dão ar principalmente pro trabalho do Joshua Lee, que foi o montador durante 5 episódios, se eu não me engano, que são com certeza os melhores episódios da série. E é impressionante como a cada momento que a série mostra, por exemplo, em uma cena, o Ripley ele acaba fazendo uma besteira e ele tem que limpar certo ambiente. São no mínimo 3 minutos dele limpando o mesmo ambiente. Pode ser muito, pode parecer chato ouvindo, mas a montagem não deixa ser chato, e eu acho que isso é um grande trabalho de uma montagem, é saber montar um ritmo do que a cena precisa, porque em muitos momentos o roteiro pede uma cena rápida e você tem que acelerar o ritmo da cena como montador. Em outros momentos não, e eu acho que um dos grandes acertos do Josh, principalmente nesses 5 episódios que ele trabalhou, é ser certeiro de maneira exemplar nesse ritmo que o próprio roteiro do Zaillian pede. Em outros momentos também, por ser uma montagem que quase coloca o roteiro num pedestal e fala assim, ó, você vai brilhar enquanto eu vou fazer o trabalho sujo, e com momentos certos a edição ataca a cena e coloca inserções que são extremamente perfeitas, extremamente necessárias para compor os poucos erros que o roteiro tem e os poucos erros que a direção do Zaillian traz, a montagem entra para salvar. E como essas inserções ajudam também a mostrar a mente do protagonista, que é com certeza uma cabeça extremamente paranoica, extremamente até um pouco esquizofrênica, eu diria. Até em alguns momentos você fica com esse sentimento de tipo, em algum momento alguém pode estar observando, em algum momento pode estar assistindo o Thomas Ripley, e em muitos momentos não é, em muitos momentos é só a paranoia do personagem, a paranoia de um bom roteiro e de uma boa montagem, mas não é só esses dois fatores que constroem essa série, que se não fosse pelo Andrew Scott, essa série
série talvez não seria tão boa quanto. Quer dizer, com certeza não seria tão boa quanto. Porque o Andrew Scott, ele flutua, ele voa abaixo nessa atuação. O Andrew Scott, ele é um grande ator. Ele vem do teatro, ele trabalha com teatro há muitos anos, então ele tem muito disso da expressão facial muito bem trabalhada, e ele faz isso de maneira perfeita em Ripley. Obviamente que um ator que não tem tanto contato com o teatro se sairia bem, sim, mas eu acho que você precisa saber básicas coisas sobre atuação de tablado para fazer um personagem como esse. E o Andrew Scott tem, e ele é sensacional. É impressionante como ele consegue mudar as feições no meio da cena. No meio da série em geral, é até um pouco assustador quando você percebe que ele muda a chavinha para uma outra pessoa e começa a enganar outra pessoa. É sensacional, é muito, muito incrível. É muito incrível como o Andrew Scott está a um abismo de distância dos outros atores dessa série. Que aí a gente entra num ponto baixo da série que, infelizmente, eu acredito que o Andrew se destacou tanto que não deu espaço para as outras personalidades dessa série tomaram o tamanho que necessita. Porque você tá falando de uma série de 1 hora de episódio, no ritmo lento, no ritmo pensante, no ritmo que o Zailian adora fazer. Em muitos momentos precisa dessa carga de atuação, onde o Andrew Scott salva muito a série nesse sentido, que é que em muitos momentos quando a série se perde no próprio ritmo, a gente tem o Andrew Scott como Thomas Ripley salvando a série, trazendo todo o foco para ele. E isso é um foco e uma qualidade que os outros atores não conseguem trazer, tirando em alguns momentos a Dakota Fanning. A Dakota Fanning, eu acho que em alguns momentos ela traz esse protagonismo para ela segura a série na mão em pouquíssimos momentos, tanto porque ela tem muito pouco tempo de cena, principalmente nos primeiros episódios, que são mais ralentados. Tem essa coisa de ela é lenta porque tem um motivo de ser lenta, ela é lenta porque é uma série que se passa nos anos 60 e tudo mais, mas isso pra mim é papinho, porque a série é lenta sim, e isso atrapalha sim o andamento da série. É uma série audaciosa que tenta ir no contraponto do que a gente vive hoje em dia, dessa pressa, dessa inquietude, dessa ansiedade que a gente vive hoje em dia, principalmente nas produções. A gente vê as grandes produções, são produções rápidas, são produções que acontecem coisas o tempo inteiro. E Ripley tem momentos que não acontece nada, é só ele subir numa escada, por exemplo, e é 2 minutos dele subindo escada. Mas eu acho que esse é um dos grandes pecados da série, porque a série não precisava ter 8 episódios de 1 hora. Mas de qualquer maneira, é um risco, né? Você fazer uma série tão devagar. Do mesmo jeito que tem muito risco em fazer uma série toda em preto e branco. Foi necessário esse preto e branco? Sim, mas em muitos momentos podia ser que não precisasse desse preto e branco o tempo inteiro, porque é óbvio que eles tentam trazer essa imagem da visão do protagonista de que o mundo é cinza, o mundo não tem cor. Em um momento da série tem um sangue jogado na escada que a gente não sabe de quem é, se foi, como disse na série, só o gatinho que pegou mais um rato e que deixou a dona do lugar furiosa, e que pro protagonista aquele sangue não parece sangue, não tem cor de sangue, não tem aquele vermelho vibrante. Mas nesse fato, tudo bem, é importante, é válido essa ideia, mas eu acredito que a atuação do Andrew e a montagem, elas demonstram muito mais isso do que o preto e branco mostra. Então, na minha opinião, se a série fosse em cores, sei lá, eu até pensei quando eu tava assistindo, talvez um grading trazendo por um lado mais acinzentado, um pouco mais cor de urbano, assim, eu acho que traria uma ideia melhor, assim, com algumas cores, principalmente explorando muito essa ideia desses ambientes da costa italiana, acho que seria mais benéfico pra série. E esse ponto do preto e branco, ele me incomoda, mas eu acho que ele não me incomoda tanto quanto a forçação de barra com a história do Caravaggio, o grande pintor barroco italiano. Falei dele no último vídeo que eu fiz. Eu analisei alguns videoclipes e alguns vídeos no YouTube. Sei lá, me dá a impressão de que Caravaggio pintou isso. Eu não me surpreenderia se Caravaggio tivesse pintado isso. Eu acredito que o Kubrick segue muito essa linha do barroco. Ele sempre traz essa ideia de pouca luz entrando e muitas vezes só um feixe de luz entrando para iluminar a cena. Tem muito isso no barroco, né? De contar uma história com pouca iluminação. Ele tem uma história parecida com o Ripley, mas ela não é igual. Eu senti falta de, principalmente nos últimos 3 episódios ali, trazer mais um Tom Ripley, trazer mais uma história, colocar mais Andrew Scott na frente da tela e tirar um pouco o foco do Caravaggio. Mais um parêntese aqui, se a gente não for olhar a série como um todo,
é lindo. As cenas do Caravaggio são lindas. As cenas que conectam o Ripley com o Caravaggio são maravilhosas. O Caravaggio é foda, o Zalian ele é foda, o Andrew Scott é foda. Mas tem esses detalhes que me tiraram um pouco a onda de assistir essa série, mas que continua muito boa. Não é uma série pra todo mundo, não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai assistir. Não é aquele tipo de série que você vai maratonar num dia, vai sentar num sábado, num domingo e assistir os 8 episódios. Não faça isso, por favor. Assista com calma, porque a série pede calma. Mas, por fim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você chegou aqui, pense em avaliar esse vídeo da maneira que você quiser. Se você acha que eu só falei besteira, avalie negativamente. Se você achou que eu falei coisas interessantes e que vale a pena assistir essa série, avalie positivamente. E lembre de se inscrever aí pra dar essa moral, que ajuda muito, principalmente quem tá começando como eu. E é isso. Muito obrigado por assistir. E é nóis.